Olá galera do canal Ciência Ensinando Biologia, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula, dando continuidade ao curso completo de Química, a aula 3 aqui. Nós vamos ver substâncias puras, misturas e curvas de aquecimento. Bom, tipos de substâncias puras. Lembra vocês que substância pura é uma espécie de matéria que possui sua composição definida e constante. Então, por exemplo, a molécula da água, ela possui dois átomos de hidrogênio, do elemento hidrogênio, e um átomo do elemento oxigênio. E essa proporção H2O é o que forma a molécula água, certo? O cloreto de sódio, NaCl. Então, essa proporção é o que forma o NaCl. Quando você junta duas substâncias puras, você tem a formação de uma mistura que a gente vai ver no slide posterior. Aqui nós vamos ver as substâncias simples, que são tipos de substâncias puras, e as substâncias simples são formadas por apenas um tipo de elemento químico. Aqui você tem o gás hidrogênio, H2, formados, são dois átomos, mas de um elemento só, que é o hidrogênio. O gás nitrogênio, também dois átomos, formados aqui nesse caso pelo mesmo elemento, e dois átomos aqui de iodo, né? Mas, como eu estou dizendo, de iodo, então é um elemento só. Então, quando você tem uma substância que ela é formada por elementos químicos idênticos, tá? Pelo mesmo tipo de elemento químico, você tem um tipo de substância simples. Quando um dos elementos variar, né, for diferente, então você tem um tipo de substância composta ou simplesmente composto. Então, formadas por mais que um tipo de elemento químico, H2O, o gás carbônico, CO2, o ácido nítrico, entre outras substâncias. Se possuir um elemento diferente na composição da fórmula, você tem um composto ou substância composta. Se apresentar apenas um tipo de elemento, substância simples. Aí existe um fenômeno importante a se falar aqui sobre substâncias simples, porque alguns elementos produzem dois tipos de substâncias simples. E quando isso ocorre, a gente dá o nome desse fenômeno de alotropia, que é quando um mesmo elemento químico forma duas ou mais substâncias simples. Beleza? Então tá aqui dois exemplos, existem mais, vocês podem estar pesquisando aí, mas o que eu quero que vocês saibam é o que é alotropia. Então, existe o carbono na forma de grafite, tá? Formando a substância grafite, e esse mesmo carbono, né, num novo rearranjo de seus átomos lá, formando o diamante. Aqui tem o gás oxigênio, que é o gás que nós respiramos, os animais. E aqui tem o gás ozônio, que é o famoso gás que forma a camada de ozônio que nos protege dos raios ultravioletas. Ok? Então, se o elemento consegue formar duas substâncias simples diferentes, você tem um caso de alotropia. Bem simples, né? Então vamos lá. Misturas. Se eu tenho duas ou mais substâncias puras juntas num sistema e não ocorre reação para formar uma nova substância, ali eu tenho uma mistura. Essas misturas podem ser separadas através de processos físicos. Aquela coisa, catação, filtração, evaporação, destilação simples ou fracionada, que a gente vai ver em um slide futuro. Os tipos de misturas, elas podem ser homogênea ou heterogênea. As misturas homogêneas são aquelas que apresentam apenas uma fase. Então, por exemplo, água, sal e açúcar têm três substâncias presentes, mas apenas uma fase. Água e sal teriam duas substâncias e apenas uma fase, continua sendo homogêneo. Já a heterogênea apresenta mais de uma fase. No caso, quando você tem água e óleo, você tem duas substâncias, você consegue ver no sistema as duas substâncias, então você tem duas fases. Se você acrescentar pó de serra, ou serragem, enfim, vai ficar flutuando por cima do óleo e você consegue ver também. Aí você vai ter três fases aí e continua sendo heterogêneo, certo? Apresentou mais de uma fase heterogêneo. Se você colocar pedras nesse sistema, você vai ter quatro elementos diferentes, né? Aí quando eu falo elemento, não é de elemento químico, mas sim de
objetos, porque não dá para dizer que pedra é substância, porque é formada de as pedras geralmente é uma mistura, né? Enfim, você vai ter 4 fases e continua sendo heterogêneo, ok? Vai ser homogêneo quando apresentar uma fase, ou seja, quando eu tiver várias substâncias e eu não consigo reconhecê-las. Uma grande armadilha que acontece é o leite. Geralmente, o leite todo branquinho, a gente, de forma macroscópica, ele seria heterogêneo. Mas se você tiver um microscópio, colocar uma parte ali, não precisa nem microscópio, só um pouco mais de aumento, né? Você vai conseguir ver as pequenas bolinhas lá de gordura, a presença de gordura no leite, que não se associa com a água, certo? Presente ali. Então o leite é uma mistura do tipo heterogênea. Beleza? Vamos lá. Aí, como eu disse aqui, ó, os tipos de mistura, as misturas, aliás, elas separam através de processos físicos, que é a catação, a ventilação, levigação, destilação simples ou fracionada, que a gente vai ver em um outro slide. Curvas de aquecimento. O que são as curvas de aquecimento? Nada mais é do que aqueles gráficos que mostram o ponto de fusão e de ebulição e a mudança, né, dos estados físicos. Então vamos ver aqui as curvas de aquecimento para uma substância pura. Tá aqui. Esse eixo aqui, que é o eixo Y, a gente está falando que ele está medindo a temperatura aqui, ó, tá? Então a temperatura aumenta conforme esse eixo vai para cima. E vindo para a direita, você tem o tempo, que pode ser em segundos, minutos ou horas, tá? Enfim, é o tempo. Aí tá aqui. Imagine que a gente esteja vendo a água, que é um belo exemplo de substância pura. Então aqui, ó, o ponto está abaixo de zero. E enquanto ele estiver abaixo de zero, a substância está no estado sólido. Ok? Só que está havendo aquecimento do sólido. Quando chega a temperatura zero, no ponto zero aqui, ó, de temperatura, o que é que vai acontecer? Até que toda a substância, todo o gelo se transforme em líquido, certo? A temperatura se manterá em zero. Porque enquanto estiver ocorrendo a fusão, a temperatura não varia. Porque o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius. E nesse momento da fusão, você não tem um estado fixo, líquido ou sólido. Você tem os dois aí, ok? Até que toda a fusão acabe, certo? Até que todo o sólido tenha se convertido em líquido, aí você começa novamente, o gráfico, ó, volta a haver aquecimento, ou seja, aumento da temperatura. Aliás, aqui também tem aquecimento, mas a temperatura se mantém zero, porque o ponto de fusão da água é zero. O líquido aquece-se, né? Então tá aqui, ó, a temperatura vai aumentando até que chegue 100 graus Celsius. Isso por causa da água, tá? As outras substâncias puras vão ter o seu ponto de fusão e o seu ponto de ebulição. Então, a 100 graus Celsius, aqui você tem um ponto de ebulição. Então, até que todo o líquido se converta em gás, a temperatura se mantém a 100 graus Celsius. Então, depois que todo o líquido se converter, né, passar para o estado gasoso, aí você volta a ter aquecimento, nesse caso, do vapor. Entendido, galera? Aí existe as curvas de resfriamento, que eu vou mostrar aqui. Então, se está havendo um resfriamento, o que é que vai acontecer? O vapor, né? Lembre-se que as moléculas estão bastante agitadas, elas vão cada vez perder energia térmica e vão ficar cada vez mais quietinhas. E aí, ao resfriamento, até que chega a temperatura de 100 graus Celsius, e o vapor começa a se transformar em líquido. O processo de convenção, né, do gasoso para o líquido é a condensação. O ponto de condensação é exatamente o mesmo que o ponto de ebulição. Como é que eu vou saber se está sofrendo ebulição ou condensação?
Se o sistema está ganhando energia, então ebulição. Se ele está perdendo, né, passando por um resfriamento, condensação. Até que todo o vapor se transforme em líquido, né? Antes disso, a temperatura é uma só. O ponto de condensação é de 100 graus Celsius. Depois que todo o todo o vapor se transforma em líquido, existe o resfriamento do líquido. Até chegar à temperatura zero, isso no caso da água, e ter o ponto de solidificação, que é o mesmo para o ponto de fusão, e a explicação é a mesma que os pontos de condensação e ebulição. Ok? A temperatura aqui se mantém a 0 graus Celsius até que todo o líquido se transforme em sólido novamente e a temperatura volte a resfriar. Ok? Curvas de aquecimento para uma mistura comum. As misturas, perceba que existem duas substâncias puras ou mais ali. Então, o comportamento dessas substâncias, né, com relação às curvas de aquecimento, aos gráficos, é diferente das substâncias puras. Inclusive, é muito comum em questões de vestibulares e até nas provas da escola, os professores colocarem para você descobrir, para você identificar, na verdade, descobrir não, identificar qual gráfico está mostrando uma mistura ou uma substância pura. E é bem fácil, galera. Na mistura, vai acontecer o aquecimento do sólido. E quando o sólido for se transformar em líquido, não vai haver ponto, uma plataforma, não vai ter um patamar de fusão. E sim um intervalo, a temperatura continua aumentando, não fica estável, certo? Não permanece constante como na substância pura. Perceba que até que todo o sólido se transforme em líquido e todo o líquido se transforme em gás, a temperatura permanece por um tempo nesse patamar aqui, que a gente chama de ponto de ebulição e ponto de fusão. Já na mistura comum, não vai existir o ponto de fusão, e sim o intervalo. É uma temperatura, aqui podia ser 10 e aqui 30 graus Celsius. Aí, quando ocorre a fusão dessa mistura, volta a haver o aquecimento do líquido, depois você tem novamente o intervalo de ebulição, você não tem um ponto de ebulição, e sim um intervalo, e volta a ter o aquecimento, nesse caso do vapor. Então perceba que é bem simples. As substâncias puras possuem pontos de fusão e de ebulição. As misturas comuns, não. E por que eu estou falando de mistura comum? Porque existem as misturas eutéticas. O caso da mistura eutética é que existe um ponto de fusão e não um ponto de ebulição. Então, a mistura eutética se assemelha à substância pura com relação ao ponto de fusão e se assemelha a uma mistura comum com relação ao intervalo de ebulição. Ok? Simplificando, apresenta ponto de fusão, você pode botar uma pausa aí e anotar, uma mistura eutética, apresenta ponto de fusão, mas de ebulição não. Ok? Ficou uma rima aí que dá para aprender, né, para assimilar. Já uma mistura azeotrópica, ela vai se assemelhar à mistura comum com relação ao intervalo de fusão. Porém, ela vai apresentar ponto de ebulição que nem as substâncias puras. E depois ocorre o aquecimento do vapor. Simplificando, apresenta ponto de ebulição, mas de fusão não. Entenderam? Então, só simplificando aqui, substâncias puras, ponto de fusão, ponto de ebulição. Misturas comuns, não tem ponto de fusão nem ponto de ebulição, é um intervalo. Misturas eutéticas, tem ponto de fusão e não tem ponto de ebulição. Mistura azeotrópica, não tem ponto de fusão, mas tem ponto de ebulição. Beleza, galera? Curtam, compartilhem, divulguem, porque aqui é o Ciência Ensinando Biologia. A ideia é democratizar o conhecimento. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!